Bem-vindos a mais um podcast jurídico focado no direito para concursos. E hoje o nosso papo é sobre um tema que, olha, é cada vez mais essencial: os fundamentos da criminologia. Exato, e é um tema que deixou de ser exclusivo, né? Não é mais só para carreiras policiais, como delegado ou agente. De jeito nenhum. Hoje em dia, Ministério Público, magistratura, todas as grandes provas estão cobrando. E com profundidade. Então, o nosso objetivo aqui é justamente dissecar os pilares da matéria, certo? O conceito, o método, o objeto, o sistema. E as funções. Tudo focado no que as bancas, tipo FGV, CESP, FCC, realmente querem saber. Perfeito. A ideia é ir além da decoreba e buscar um entendimento que garanta aqueles pontos preciosos na prova. Vamos desvendar como a criminologia deixou de ser só o estudo do criminoso para se tornar uma ciência crítica de todo o sistema de justiça. Ótimo começo. Então, vamos direto ao primeiro pilar. O conceito moderno de criminologia. Como a gente pode definir isso de forma clara? Bom, a primeira coisa a ter em mente é que a criminologia é uma ciência empírica. Ou seja, baseada na observação da realidade, na experiência. Exatamente. E ela é também interdisciplinar. Ela conversa com a sociologia, com a psicologia, com a antropologia. Certo. E tem algum autor, algum conceito que seja a pedra de toque para entender essa visão moderna? Com certeza. Para provas, o nome que tem que estar na ponta da língua é Eugênio Raul Zaffaroni. Ah, Zaffaroni é sempre muito citado. E o que ele diz de tão importante? Zaffaroni define que a criminologia moderna estuda o processo de criminalização. Processo de criminalização. O que isso significa na prática? Significa que o foco não é mais perguntar por que essa pessoa cometeu um crime. A pergunta agora é por que e como a sociedade decidiu que essa conduta e essa pessoa são criminosas. É o estudo da seleção. Entendi. É uma mudança de perspectiva total. É a virada de chave. E aqui vai a dica de concurso. Se a questão associar a criminologia moderna a uma visão do criminoso como um ser patológico, anormal, desconfie. Na hora. O foco é no processo social, no sistema. E, complementando Zaffaroni, a gente tem também Alessandro Barata, da criminologia crítica, né? Sim, fundamental. Para Barata, a função da criminologia é, nas palavras dele, desvelar as funções reais do sistema penal. Ou seja, mostrar o que o sistema penal faz de verdade, por trás do discurso oficial de que ele é neutro e justo. Perfeito. É questionar essa suposta neutralidade e mostrar como ele opera numa sociedade que é, profundamente desigual. Ok, o conceito ficou bem claro. Vamos então para o segundo ponto, que é o objeto de estudo. O que, afinal, a criminologia estuda? Aqui o concurseiro tem que memorizar um quarteto. São 4 objetos essenciais: delito, delinquente, vítima e controle social. Certo, um quarteto. Vamos detalhar cada um, começando pelo delito. Claro, o delito para a criminologia não é a norma penal, o tipo penal abstrato lá do Código. Não é a letra da lei. Não. É o fato social, o crime como ele acontece no mundo real. E isso nos leva a um conceito que o CESP, por exemplo, adora. Cifra oculta. Exatamente. A cifra oculta, ou cifra negra, é o volume de crimes que nunca chegam ao conhecimento do Estado. É o crime que não vira estatística. E o segundo objeto, o delinquente. A visão sobre ele também mudou, imagino. Mudou radicalmente. A criminologia abandonou completamente aquele determinismo biológico do passado, a ideia do criminoso nato. Graças a Deus. Pois é. Hoje, o delinquente é analisado dentro do seu contexto de vida. Fatores sociais, econômicos, psicológicos, tudo isso entra na análise. E o terceiro elemento do quarteto, a vítima. Ela parece ter ganhado um protagonismo que não tinha antes. Total. Por muito tempo, a vítima era só uma coadjuvante no processo. A criminologia moderna, com o desenvolvimento da vitimologia, coloca a vítima no centro do debate. A vitimologia como um campo de estudo próprio dentro da criminologia? Isso. Para entender o processo de vitimização, o impacto do crime... E, por fim, o quarto e talvez mais importante objeto, o controle social. Esse é o conceito que amarra tudo. Controle social é o conjunto de mecanismos que a sociedade usa para garantir a conformidade às suas normas. E aqui tem aquela divisão clássica de prova, né? Controle formal e informal. Essa é a divisão que mais cai.
O controle formal é o sistema de justiça criminal. Polícia, Ministério Público, Judiciário, sistema prisional. É o Estado agindo. E o informal? O controle informal é todo o resto. E talvez seja o mais poderoso. Família, escola, igreja, a mídia ou trabalho. São as instituições que nos moldam desde cedo. Exato. Elas agem de forma preventiva, sutil. A criminologia crítica diz que o controle formal só entra em campo quando o informal falha. Muito bom. Acho que seria uma boa hora para uma questão simulada, para ver como isso aparece na prova. Vamos lá. Imagina uma questão de múltipla escolha. De acordo com a criminologia contemporânea, seu objeto de estudo é multifacetado. Assinale a alternativa que não corresponde a um de seus objetos fundamentais. Ok. Penal incriminadora. C. Os mecanismos de controle social formal e informal. E D. O delinquente e seus fatores biopsicossociais. Bom, depois da nossa conversa ficou mais fácil. A alternativa que não corresponde é a B, com certeza. Perfeito. Por quê? Porque a análise dogmática da norma, da lei em si, é tarefa do direito penal, não da criminologia. Matou a questão. A criminologia estuda o crime como fenômeno. O direito penal estuda a norma. Essa é a pegadinha clássica para confundir o candidato. Excelente. Agora vamos para o terceiro pilar, o método. Como a criminologia faz essa análise toda? O método é o que dá o caráter de ciência para a criminologia. E, citando um autor brasileiro importante, Sérgio Salomão Checaira, o método é empírico e plural. Empírico a gente já viu, é baseado na realidade. E plural? Plural porque usa tanto dados quantitativos, Estatísticas de crime, perfil da população carcerária. isso, quanto dados qualitativos, que seriam entrevistas, estudos de caso, observação de campo. Certo. E aqui tem um alerta de prova, né? A natureza do método. Tem. Bancas como a FGV podem cobrar isso. É importante lembrar. O método não é dedutivo ou normativo como o do direito. Ele é indutivo. Indutivo. Ele parte da análise da realidade, dos fatos, para construir teorias. E isso nos leva a um conceito que alguns autores usam, de que a criminologia é uma ciência-sistema. O que isso quer dizer? Autores como Luiz Flávio Gomes e Raul Servini usam essa expressão. De forma simples, quer dizer que a criminologia não é só um amontoado de ideias de outras áreas. Ela não é só um puxadinho da sociologia ou da psicologia. Exato. Ela organiza esses conhecimentos em um sistema coerente, com um objeto próprio, que é essa relação entre delito e controle social. Isso dá a ela autonomia científica. Perfeito. Fechamos o método. Vamos para o último pilar fundamental. As funções da criminologia. Para que ela serve, afinal? Gosto de começar esse tópico citando Nilo Batista, que fala da função de desmistificação. Desmistificar. Revelar o que está por trás do discurso oficial do sistema penal. Exatamente. Mas a gente pode detalhar isso em 4 funções principais. É bom até para memorizar. Vamos a elas. Qual a primeira? A primeira é a mais básica, a função descritiva, ou etiológica. É a função de descrever e tentar explicar as causas do crime. É o mapa do problema. A base de tudo. E a segunda? A segunda é a função prognóstica, ou preditiva. Com base nos dados descritos, ela tenta prever tendências da criminalidade. Tipo, prever se uma crise econômica pode aumentar certos crimes. Isso. É uma tentativa de antecipação, de fornecer um prognóstico. Certo. E a terceira função, que parece ser a mais importante hoje em dia? Sem dúvida. É a função crítica. Essa é a criminologia moderna em sua essência. É a função de analisar criticamente as instituições, apontar a seletividade, o racismo estrutural. Os efeitos negativos do sistema, como encarceramento em massa. Perfeito. É a função que questiona o status quo. E, a partir dessa crítica, a gente chega na quarta e última função. Que é a função político-criminal. Exato. A criminologia não critica por criticar. Ela busca fornecer dados, fornecer análises para ajudar a criar políticas públicas de segurança mais eficientes e mais humanas. É a ciência informando a política. É a tentativa de traduzir o conhecimento em ação. Ótimo. E para quem está nos ouvindo e precisa fixar esse conteúdo para a prova, tem alguma dica de memorização para as funções? Tem sim. É um acrônimo simples.
DPCP. DPCP. Isso. A criminologia descreve o fenômeno, prevê tendências, critica o sistema e ajuda a propor políticas criminais. DPCP. Simples e muito eficaz na hora do aperto. Dica de ouro. Bom, acho que conseguimos cobrir os pontos essenciais, fazendo uma revisão rápida do nosso papo. Recapitulando, vimos o conceito de criminologia como o estudo do processo de criminalização. Vimos seu objeto quádruplo: delito, delinquente, vítima e controle social. Falamos do seu método que é empírico e interdisciplinar. E, por fim, fechamos com as 4 funções, com um destaque especial para a função crítica. Exato. Acho que o recado principal é esse. E fica uma reflexão, né? Ao estudar criminologia, o desafio não é só decorar conceitos. Não mesmo. O desafio é entender como essa ciência nos dá ferramentas para questionar o senso comum punitivo, que é tão forte na nossa sociedade. E pensar em soluções que sejam mais inteligentes e mais justas para o problema tão complexo da criminalidade. Exatamente isso. Esse foi mais um episódio do Podcast Jurídico, seu podcast para concursos. Continue firme na sua preparação e até a próxima.